Então vamos lá para mais um experimento do nosso projeto de ensino praticando a física. Vamos ver agora o experimento atrito entre dois livros. Como aqui os dois que estão aqui nessa fotografia, vamos investigar aqui o atrito entre dois livros. Antes disso, uma pequena introdução. Nós estamos dentro da mecânica, o estudo do movimento dos corpos. E esse estudo, pode ser dividido em duas partes. Nós temos a cinemática, que é a simples descrição do movimento em si mesmo, sem nos preocuparmos com as causas. E temos também a dinâmica, que é o estudo do movimento associando com as suas causas, que nós identificamos como as forças. E todos nós temos, do nosso dia a dia mesmo, uma noção intuitiva do que é uma força, Alguma ação, seja um empurrão, seja um puxão, que seria capaz de movimentar um corpo ou alterar o movimento de um corpo. Não é isso? Muito bem. Dentro da física, nós podemos definir de uma maneira bem geral a força como uma interação entre dois corpos, ou ainda entre um corpo e o seu ambiente. E quando a gente observa a natureza, essa interação entre dois corpos, que nós chamamos de força, pode se estabelecer de duas maneiras. Você pode ter forças que atuam mesmo à distância, que nós chamamos forças de campo, como são exemplos, a força gravitacional ou a força elétrica. Nesses casos, nós temos sempre um campo associado, que daí o nome, a identificação dessas forças. Aí teríamos um campo gravitacional ou um campo elétrico aqui, nesses exemplos. Beleza. Por outro lado, temos forças que só existem se houver contato entre os corpos, que nós chamamos simplesmente força de contato. Como são exemplos? A força normal ou a força de atrito. Okay? Elas só existem se houver contato. No caso do atrito, qual é o significado? Seria a resistência ao deslizamento entre as áreas de contato entre esses corpos. Tá bom? E aí nós poderíamos encontrar duas situações. Primeira, quando nós tentamos deslizar um corpo sobre o outro, por exemplo, uma cadeira sobre o piso, mas sem obter sucesso. Tem uma força lá segurando a cadeira, que nós vamos identificar como uma força de atrito estática, não há movimento. Mas também nós podemos conseguir, deslizar esse corpo, e nesse caso vai haver uma força de atrito que nós vamos chamar de força de atrito dinâmico. Muito bem. Empiricamente, na prática, nós podemos observar que a força de atrito ela é proporcional à força normal que a superfície do corpo exerce sobre o outro, que nós estamos considerando. No caso da cadeira sobre o piso, o piso exerce uma força normal sobre a cadeira. E aí o fator de proporcionalidade entre o normal e o atrito, nós chamamos de coeficiente de atrito. E seu valor vai depender da natureza das superfícies e do estado das duas, em que elas se encontram, Ok? Se nós formos para o ponto de vista microscópico, a origem do atrito são as forças de interação entre os átomos das duas superfícies, ok? Eles vão se ligar de alguma maneira, vão se colar de alguma maneira, e aí a resistência ao deslizamento seriam essas ligações, essas pequenas soldas na região de contato entre as superfícies, tá bom? Muito bem, então o nosso objetivo nesse experimento é observar essas forças de atrito, no caso aí para as folhas, de dois livros que vão entrar em contato. Muito bem, então, bem simples o nosso experimento, vamos usar apenas dois livros, como esses aqui da figura. E aí primeiro, olha só, então vamos abrir os dois livros de forma bem simples e encaixá-los, como está nessa figura. Se nós tentarmos agora separar os livros, que estão juntos dessa maneira, o que acontece? Tem que haver um vídeo aqui para a gente ver.
eles são facilmente separados. Existe uma pequena resistência, mas você consegue facilmente aí deslizar os dois, né? Nesse caso aqui é atrito dinâmico. Muito bem, vamos agora mudar a situação, tá? Vamos intercalar um grande número de folhas, né? No exemplo que a gente acabou de ver, só tinha ali umas 4 páginas ali em contato, né? Olha só se a gente fizer um número maior, né, de páginas em contato, né, intercalando, olha só, do jeito que está aqui na fotografia, tá bom? Intercala aí um grande número de páginas. Vamos ver o que acontece dessa vez. Para ver aqui um vídeo, olha. O que acontece dessa vez? Você tem um grande número de folhas em contato, tá bom? Dessa vez o atrito observado é bem maior, tá bom? Se alguém tentar separar os dois livros, somente com muita dificuldade eles podem ser separados, né? Teria que, na realidade, teria que, se elas só vão ser separados, né? Se as folhas forem separadas uma a uma. Você não consegue separar todas as folhas de uma vez, tá bom? O atrito aí é estático, as folhas não conseguem se mover, tá bom? Muito bem. E aí, então, olha só o que nós observamos. A força de atrito foi bem maior quando a gente teve todo esse conjunto de folhas aqui em contato, tá bom? Qual seria a explicação para isso? A gente pode ir lá para o ponto de vista microscópico, né? Quando você faz essa intercalação de várias folhas, ó, tem muitas folhas em contato, tá bom? Então, se a gente for olhar lá para o número de soldas microscópicas, né, lá as interações interatômicas, nós temos aqui um aumento enorme, extraordinário, e inclusive leva aí a atrito totalmente estático. Não conseguimos separar o livro nessa situação, ok? Beleza, então conseguimos, né, observar a força de atrito entre as folhas dos dois livros nas duas situações, né, com as áreas de contato, com poucas folhas, né, em contato, tem um atrito pequeno, né, pode ser facilmente vencido, e com muitas folhas em contato, né, intercaladas. E aí a gente observou um grande atrito, né, que aí impediu inclusive o movimento. Né, foi um atrito, chamado um atrito estático, ok? Muito bem, toda essa parte de mecânica, forças de atrito, você pode comprovar, olha, nas nossas referências bibliográficas, olha só, tem as coleções do Young e Friedman, as coleções do Halliday, Resnick e também da Beatriz Alvarenga e Antônio Márcio, ok? Muito bem, vamos lá praticar a física.